Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online, hoje com a lição de número 9 para a classe de adultos. Louvamos a Deus e saudamos a todos os nossos irmãos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Nesse domingo estudaremos a sutileza do movimento dos desigrejados. Nós estamos aí em ano de censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com certeza nós teremos aí novos dados sobre quais são as religiões, os segmentos religiosos da população brasileira, né? Novos dados em porcentagem, em números absolutos, e também, com certeza, tantos outros institutos de pesquisa que nos trazem aí a informação de quantos são os desigrejados, aquelas pessoas que se dizem cristãs, mas não se comprometem com nenhum sistema religioso organizado. Essa é a principal característica dos desigrejados. Eles confessam a fé em Cristo, né, na palavra de Deus, e parcialmente, porque nós vamos observar que se eu adoto a palavra de Deus como única regra, né, de fé e prática e não aceito o ambiente congregacional da igreja, então eu estou sendo ao mínimo contraditório. Porque se eu aceito as Escrituras como palavra de Deus e ela me ensina que o ajuntamento cristão faz parte da fé cristã, então eu estou contradizendo aí algo que eu mesmo estou dizendo crer. Mas esses desigrejados, né, são um grupo que tem crescido de maneira exponencial na palavra do comentarista da lição. De fato, é um crescimento vertiginoso, é um crescimento muito grande. E aí as causas são as mais variadas. Tem pessoas que vão dizer que é por causa de traumas, decepções, porque se entristeceram com alguma liderança que tiveram, viram alguma coisa errada na igreja. Geralmente são pessoas complicadas no sentido de inter-relação pessoal, sempre encontram defeitos nos outros, mas não observam, talvez, possíveis defeitos também que possuam. São pessoas que buscam perfeição nos outros, quando, na verdade, elas também não conseguem demonstrar perfeição com a própria vida. Então, as causas do movimento dos desigrejados estar aumentando é também um objeto de estudo aí da ciência das religiões, da teologia prática, teologia ministerial, e é importante também observar a causa do movimento dos desigrejados, como ter aumentado aí em nosso país. Não adianta também comparar absolutamente com outros países, porque cada país tem uma dinâmica. Mas é importante a gente observar como igreja, até para sermos ou continuar sendo instrumento de Deus para conquistar novamente essas pessoas que estão com a fé enfraquecida, pessoas que estão dando espaço a uma deturpação do evangelho e por vezes nem percebem isso. Então, somos instrumentos de Deus também para resgatá-los, tá bem, irmãos? Mas eu queria aqui trazer algumas palavras básicas sobre as características dos desigrejados, baseado aí no livro do pastor Silas Daniel, que já citei aqui esse trimestre, que é a sedução das novas teologias. E nós temos aí um capítulo, que é o capítulo 2, que traz a cosmovisão pós-moderna e as características, né, do pós-modernismo e como isso se reflete na religião cristã organizada, né? Na institucionalização da igreja no sentido de organização. Nós sabemos que o reino de Deus é muito amplo e a igreja é a agência do reino de Deus aqui na terra. Deus tem um mistério com a igreja e, infelizmente, o inimigo das nossas almas tem tentado desmembrar, desarticular o corpo de Cristo, porque ele sabe que há um mistério de Deus especial com a igreja. E aí, essa cosmovisão pós-moderna, que nega a Bíblia como a palavra de Deus, né, que nega a autoridade das Escrituras, a verdade absoluta, também tem a sua influência na desorganização, né, do sistema religioso cristão. E uma das características, né, da visão relativista pós-moderna aplicada ao contexto eclesiástico é a aversão a qualquer tipo de religião cristã organizada. Eles não aceitam organização formal da igreja, né? O movimento dos desigrejados também é um movimento conhecido como igreja emergente,
que é um título aí cunhado nos Estados Unidos. É um grupo grande que não aceita institucionalização da igreja, agenda de cultos, encontro em um templo, em um ambiente físico, né? Não aceitam nenhum tipo de organização estatutária, regimento, direitos e deveres, nada disso, tá bem? Se tem um sistema organizado, eles consideram isso apostasia. Eles consideram isso um erro e até um pecado. Deus não aceita nenhuma organização. Eles remetem isso ao Império Romano, que foi quem organizou, institucionalizou a igreja, o que é uma grande distorção teológica, pois a igreja foi organizada pelo próprio Deus, né, irmãos? E quando nós lemos as Escrituras, nós vamos observar isso de maneira muito clara nas Escrituras sagradas, tá bem? Uma outra característica é que eles são contra métodos de ensinos que propõem normativas, que propõem orientações, que propõem direções, né? Um ensino diretivo, prescritivo, a palavra de Deus nos dizendo o que fazer, como fazer, para que fazer. Então, as reuniões dos desigrejados, elas não contemplam o ensino expositivo, sistemático e prolongado, para não dizer contínuo, das Escrituras Sagradas. Até porque, se eu investir tempo no ensino das Escrituras, muitos erros, muitos equívocos, naturalmente vão sendo desfeitos. E um deles será, claro, observar que Deus não é contra o ajuntamento cristão, pelo contrário, ele ordena o ajuntamento, o ato congregacional cristão. Então, os desigrejados, eles não possuem esse movimento de ensino sistemático das Escrituras. Eles não aceitam esse aprofundamento teológico. Terceira característica, eles são contra o discipulado bíblico, contra o evangelismo, contra atividades missionárias, né, contra a proclamação do evangelho que avisa que a pessoa está destituída de salvação, né? Todo aquele que não está em Cristo está destinado à condenação eterna e só há um meio de salvação, que é através da pessoa do Senhor Jesus. E aí não investem em missões, não investem em evangelismo, consequentemente não investem em discipulado. Não promovem o evangelho, não como uma marca institucional. A igreja, ela não levanta bandeiras de homens, ela levanta a bandeira do evangelho. Agora, cada um dentro daquela porção do reino onde ele serve, porque nós servimos ao reino dos céus, mas cada um serve a uma porção naquele local aonde está. Nós servimos a Deus, né? Somos a agência do reino de Deus dentro da Assembleia de Deus. E aí tem pessoas que servem outras denominações cristãs sérias, que também, é evidente, são porções, né, da extensão do reino de Deus. E aí, nossa missão é trazer pessoas para Cristo, é resgatar aqueles que ele comprou com o seu sangue. E aí, os desigrejados, eles não têm esse compromisso evangelístico, né? Eles não têm esse compromisso de formar novos discípulos, o que é um grande problema, pois a grande comissão, o grande chamado de Cristo é ir ensinar a todas as nações e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles também são não legalistas, não religiosos, né? Eles não aceitam nenhuma liturgia de culto pré-definida, nenhum padrão eclesiástico, né? Tudo é desprovido de padrões, desprovido de regras, desprovido de orientações. O segredo é uma grande liberdade, o segredo é a graça, essa graça barata que nós já estudamos aqui, é uma identidade cristã geleificada, que não tem uma estrutura, é uma estrutura líquida, característica da modernidade líquida, pegando emprestado aí a expressão do sociólogo muito conhecido, polonês Zygmunt Bauman, né? O líquido que se adequa ao recipiente. Ele não tem um formato próprio. Ele se adapta aonde for colocado.
Eles também, queridos, terminam sendo contra a postura do cristianismo conservador e aí são abertos a agendas ideológicas contrárias às escrituras sagradas. Não estou dizendo aqui, generalizando, que todo desigrejado é assim, mas os desigrejados, eles não se comprometem com a apologética, com a defesa da fé cristã, dos pilares irremovíveis da fé cristã, pois são pilares das verdades eternas, né? É outra característica, né, dessa cosmovisão pós-moderna. Observem que a situação aí dos desigrejados não é só não ir ao templo, há toda uma agenda ideológica por trás disso. Nós temos também outra característica, que eles são a favor de uma hermenêutica pós-moderna, uma hermenêutica considerada, chamada de pós-estruturalista, que desconstrói todas as interpretações. São as pessoas que descobriram a roda, né? Nós temos aí 2 milênios de interpretação das escrituras e eles dizem que os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas entenderam errado as escrituras, só eles agora é que estão entendendo o que está ali no texto bíblico. É uma hermenêutica volátil, uma hermenêutica que não tem uma estrutura, um padrão rígido de interpretação. Eles não querem saber o que Deus está dizendo, mas sim o que eles estão aceitando daquilo que está nas Escrituras. E aí é um grande problema, pois abre-se espaço para todo tipo de heresia e até de seitas. E por fim, eles promovem uma adoração alternativa, né? É uma criatividade e uma liberdade espiritual. E aí você pode adorar a Deus da maneira que você quiser, o que importa é o seu coração, e Deus, ele está aberto, flexível a receber qualquer tipo de culto, o que é um grave problema, pois nós sabemos que Deus sempre instituiu padrões nas Escrituras e convida os fiéis a obedecê-lo. Então, usando aí essas características principais, você, professor, pode ajudar os alunos a detectar a sutileza do que está por trás do movimento dos desigrejados, né? Há muitas comunidades hoje que não querem usar aí nem mais o termo igreja. Se você andar aí em qualquer cidade, você vai encontrar nas avenidas alguns templos, né, que não querem nem usar o nome igreja, porque o nome igreja está muito ridicularizado, tem causado muitas dores a muitas pessoas, traumas. Então, eles usam o termo comunidade cristã, comunidade evangélica. Alguns não usam o nome igreja e trazem o church, né, que nada mais é do que igreja em inglês. Então, pegam um termo aí em outra língua para talvez trazer uma nova roupagem. Há aqueles que não usam nenhum nome, não tem fachada, né? Porque eles entendem que esse tipo de fachada, ele é invasivo, ele mexe com a privacidade das pessoas, ele obriga as pessoas a adotarem um padrão e as pessoas têm que estar livres para escolher o que elas querem. E Jesus não deixou nenhuma orientação dessa nas Escrituras. Nós não encontramos guarida bíblica para esse tipo de formação de comunidade cristã. Há, sim, uma grande deturpação destes teólogos pós-modernos que dizem assim: não, a gente aqui quer ser como a igreja primitiva, que não se reunia nos templos. Mas aí é uma grande desonestidade histórica querer comparar-se aos irmãos primitivos. Os irmãos primitivos não se reuniam em templos porque eles sofriam duríssima perseguição do Império Romano. Eles se reuniam em casas, se reuniam em cavernas, se reuniam em praças, nos campos, se reuniam nos montes, aonde dava. Mas uma coisa é certa, eles se reuniam, glória a Deus. E se reuniam com um culto que tinha um padrão, um culto que tinha uma estrutura definida. Observe que Paulo diz, quando a igreja se reúne, ela tem um script, me permita usar essa expressão, a seguir. Quando ele fala, por exemplo, aos Colossenses, no capítulo 3, e no versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Este é o centro da reunião cristã. É a exposição bíblica, a palavra de Deus. Mas não só ela, né, com toda a sabedoria.
e com ensino e com exortação. Observe, a reunião cristã, ela tem exortação, ela tem orientações, ela tem palavras para mostrar onde o homem está errando e convidá-lo a acertar. Isso tudo regado com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, a comunidade cristã é convidada a reunir-se. Glória a Deus. Paulo aqui fala a comunidade de maneira plural, usando a palavra no sentido de voz. Ele não está se referindo a indivíduos. Não, eu tenho uma intimidade com Deus tão grande que eu não preciso nem para a igreja. Eu adoro na minha casa, lá Deus fala comigo, o anjo aparece. Todo mundo quer ser um Moisés. Mas só houve um Moisés, a quem Deus falava face a face. Deus não dá esse registro, esse testemunho de mais ninguém. Agora, se você me comprova que lá na sua casa, sei lá onde você está, Deus aparece até orfanicamente para você, aí não, tá tudo bem. Mas ainda Moisés, que tinha esse acesso a Deus, se reunia, glória a Deus. Moisés nunca disse, não, eu vou ficar aqui no monte e nunca mais vou descer. Porque eu e Deus, a gente tem uma intimidade única. Nós vamos ver Moisés indo com o povo adorar a Deus. Então, queridos irmãos, não peguemos textos bíblicos distorcidos para embasar uma prática sutil demoníaca. Observe o que estou dizendo. É uma prática sutil demoníaca. É o inimigo das nossas almas que está por trás de tudo isso. Tirar a igreja do seu ajuntamento, usando aí possíveis discursos que não são discursos embasados na palavra de Deus. Outra coisa importante em relação à unidade da igreja é a sua missão. Mas isso aí é o ponto 2 da lição. Dentro aí do segundo ponto da lição, nós temos a oportunidade de falar um pouco também da natureza da igreja, para não ficar falando só dos desigrejados, falar só daquilo que é desagradável, daquilo que foge do padrão bíblico, daquilo que entristece com certeza o coração de Deus. Que o professor também invista tempo reafirmando a doutrina bíblica da igreja. Uma das disciplinas da teologia sistemática é a eclesiologia, é o estudo da igreja. Glória a Deus, porque a igreja é um fenômeno, é um grupo, é um organismo, é um ajuntamento, é uma realidade espiritual da Bíblia. O Novo Testamento desprende muitos textos, investe muito texto, muitas citações acerca da revelação do que Deus quer para a igreja. E aí eu trago para você a função tríplice da igreja. A igreja ela tem 3 funções e essas funções estão claras nas Escrituras. Você, professor, pode usar essa figura aí. A igreja foi chamada para adorar, para evangelizar e para se edificar mutuamente. A adoração é aquele compromisso que a igreja tem com Deus. É um compromisso vertical. Glória a Deus. Isso nós vemos em Efésios 1 e 12. Nós também temos o compromisso da evangelização, que é o compromisso horizontal. É o nosso compromisso com os outros, aqueles que estão de fora, aqueles que ainda não estão inseridos no corpo de Cristo, aqueles que ainda não são noiva do Cordeiro. Através da evangelização, a igreja se relaciona com o mundo, não se adaptando ao mundo, mas convidando o mundo a ser transformado pela palavra de Deus, como nos diz Mateus 28 e 19. E a igreja não tem só esse compromisso com Deus e com o mundo, ela também tem um compromisso consigo mesma, que é a edificação. Através da edificação, a igreja ela vai crescendo mutuamente. Por quê? O compromisso da edificação é o compromisso que eu tenho com o corpo de Cristo. Pedro diz que nós somos pedras vivas na construção deste grande edifício espiritual que tem Cristo como pedra angular, como base. O Senhor Jesus mostra que nós somos ovelhas de um grande pasto, regidos, apacentados pelo grande pastor, o sumo pastor e bispo das nossas almas. Glória a Deus. Nós vamos observar também que a igreja, ela é noiva do Cordeiro. A igreja é tesouro de um grande depósito. Ou como diz o apóstolo Paulo, a igreja é membro de um grande corpo que tem Cristo como o cabeça. E através da edificação, através do uso dos dons espirituais, eu invisto na vida espiritual do meu irmão e o meu irmão, por sua vez, investe na minha vida espiritual. E juntos, recursivamente, nós contribuímos para a edificação deste grande corpo, deste grande edifício. Lembrando que a primazia, a centralidade, a soberania disto tudo é do Senhor Jesus. É Ele o centro, Nós apenas
contribuímos para esta edificação. Interessante é observar o que Paulo diz, escrevendo aos Efésios, em capítulo 4, ou melhor, o capítulo 4 de Efésios, ele aqui mostra o conceito da edificação. Querendo, no verso 12, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Observe que Deus, ele prevê um crescimento uno, um crescimento completo para todos os membros do seu corpo. Glória a Deus. Crescermos juntos como igreja. Então, se Deus prevê um crescimento comunitário, coletivo, de peças que estão bem ajustadas, como é que eu posso pregar que Deus não está interessado no ambiente congregacional, mas que as pessoas, cada um, vivam a sua vida? Isso é uma grande contradição. Ainda escrevendo aqui aos Efésios, no capítulo 2, Paulo diz no verso 20 que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, olha aqui o advérbio, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, há um cuidado do apóstolo de mostrar que o mistério de Deus conosco não é individualmente, mas dentro de um contexto muito maior, que é o contexto eclesiástico. Na verdade, se nós observarmos as epístolas paulinas, esses conceitos eles estão muito claros e eles são constantes, eles são frequentes. O apóstolo Paulo diz que nós devemos crescer arraigados, igreja, em amor, enraizados no amor de Deus. E aí, não somente eu, mas todo o conjunto congregacional. A igreja do Senhor, ela faz parte desta construção. E eu não posso ser edifício se eu estiver sozinho como pedra. Eu tenho que me juntar às outras pedras, à argamassa de Deus, ao cimento de Deus, às vigas. E aí, com certeza, nós vamos sendo junto essa construção espiritual. Olha, outra coisa interessante é quando Paulo, ainda escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 14 ainda, nós falamos agora há pouco deste capítulo, ele diz, olha, sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo, o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, as Escrituras nos mostram que a visão de Deus, a expectativa de Deus para nós é uma unidade, e essa unidade é uma unidade também congregacional. Não tem como a gente viver como igreja, todo mundo 24 horas junto. As pessoas trabalham, estudam, têm suas famílias, suas atividades, mas em algum momento eu, como cristão, preciso me submeter ao momento congregacional. É ali onde os dons são ministrados. Glória a Deus. E ninguém tem todos os dons. Para crescer, eu preciso que você ministre, que você sirva com o seu dom. Você, para crescer espiritualmente, precisa do meu serviço espiritual. De quando eu me disponibilizo com os meus dons. E assim nós vamos mutuamente crescendo, irmãos. Nós precisamos orar uns pelos outros. O apóstolo diz, olha, levai as cargas uns dos outros. Nós precisamos interceder, o ministério da intercessão. Eu preciso sentir a dor do meu irmão para apresentar aquilo em oração a Deus. Preciso também que minhas causas sejam apresentadas na igreja por outros irmãos em oração. Glória a Deus. Nós precisamos, como igreja, entender isso. Nós precisamos pegar os traumas, os problemas, as decepções e levar aos pés de Cristo em oração. Eu vi isso aqui, não gostei, estou saindo. É o que acontece hoje. O que acontece é que as pessoas ficam aí rodando de igreja em igreja e vão descobrindo que o problema não é a igreja. O problema talvez está em si mesmo, que ainda não entendeu que eu sou um instrumento de Deus para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E essas deficiências que existem, porque nós ainda estamos sendo aperfeiçoados, elas vão sendo tratadas
em Deus através da sua palavra. Quando a igreja se reúne para adorar ao Senhor, a igreja se reúne para adorar ao Senhor. Deus espera a adoração da igreja. Faz parte da expectativa de Deus. Ele está no céu aguardando cotidianamente, diariamente, continuamente a adoração da igreja quando ela se ajunta. Deus, tipologicamente, no deserto, ordenou que Moisés levantasse aquela tenda do testemunho, a tenda da congregação, para que o povo tivesse um referencial de culto e pudesse ir até aquele local, entregar sua oferta e ser recebido por Deus. Aquilo apontava para a igreja. Aquela assembleia veterotestamentária apontava para a eclésia, os chamados para fora do mundo, do sistema pecaminoso, para fora do pecado. Deus nos chama à santidade e nos congrega em Cristo. O Senhor Jesus é o eixo central da congregação. Então, a igreja do Senhor, que Paulo, escrevendo uma de suas cartas, diz, ela é coluna e firmeza da verdade, é do Deus vivo. A igreja foi chamada para sustentar aí, ainda um pouco de tempo até a volta do Senhor, ser um eixo de sustentação no mundo, um mundo que jaz no maligno. É por isso que Satanás luta contra a igreja, porque a igreja salvaguarda a palavra de Deus, a identidade cristã, a vontade de Deus na terra, um mundo que nega os princípios cristãos. Então a igreja é aquele sistema organizado espiritual, porque antes de tudo a igreja é um organismo vivo e espiritual. A igreja com I maiúsculo, a noiva do Cordeiro, que vai ser refletida, retratada, testemunhada nas igrejas institucionais, nos sistemas organizados eclesiásticos. Mas Deus usa a igreja na terra para ser este sal, esta luz, para ser esse elemento que faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus deu à igreja uma missão que Ele não deu a mais ninguém. Nós vamos ver mais uma vez que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 10, ele diz que agora pela igreja, olha só, se Deus tem uma tarefa para a igreja, Ele não pode dizer que não está interessado na igreja, que não precisa de igreja, cada um pode viver só. Muitas das tarefas que o Novo Testamento dá são tarefas confiadas à comunidade eclesiástica. E 3:10 de Efésios é um exemplo disso. Deus confia à igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus sendo propagada para ser conhecida dos principados e das potestades nos céus. Então, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, que era a obra salvífica em Cristo, Deus quis fazer conhecer a glória desse mistério, que é Cristo em nós, esperança da glória. E quem é que divulga? Quem é que faz essa publicidade, essa propaganda? É a igreja, a agência de Deus, a agência do reino de Deus na terra. Através de quê? Através da sua tríplice função. A evangelização, a adoração e a edificação mútua. Que Deus nos ajude e que sejamos instrumentos para mostrar ao mundo que a igreja é a noiva do Cordeiro e que ela vem para ser buscada pelo Senhor. Deus tem um mistério tão grande com a igreja que Ele tornará congregar todos os remidos da história. Os remidos que morrem em Cristo, os salvos que morrem em Cristo, estão aguardando, a alma deles está aguardando o dia da ressurreição final, que congregados. Glória a Deus. Os mártires, João viu eles aonde? Os mártires, aqueles que morrem por causa de Cristo. João viu eles ao pé do trono, adorando a Deus. Glória a Deus. E a igreja vai ser transformada em corpo glorioso e Cristo vem aos ares buscar quem? A igreja, para fazer o quê? Congregar a igreja no céu, nas bodas do Cordeiro. E depois Cristo desce com a igreja no seu retorno glorioso, quando ele vence o anticristo. E ele entra com a igreja no milênio.
E ele entra com a igreja no juízo final. E ele entra com a igreja no novo céus e nova terra. Então, Deus, ele tem um mistério com a igreja. A igreja é a sua noiva. Quando Paulo escreve aos Efésios, mais uma vez, né? Os Efésios, a carta aos Efésios fala muito da igreja. E ele diz assim, olha, o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, entregando-se. Entregou a si mesmo por ela. Então, há um mistério de Deus com esta comunidade eclesiástica, há um amor de Deus com esta comunidade e ele promove a coinonia, a comunhão. Há desavenças, há contendas, há rusgas, convidemos o Espírito Santo para tratá-las. Ele visita o ajuntamento, ele passa em revista este exército, coloca todas as coisas no lugar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a sermos instrumento da sua glória. Que sejamos igreja, que não estejamos na igreja, mas que sejamos igreja. Porque, sendo igreja, nós vamos participar da Assembleia, glória a Deus, da Assembleia Universal dos remidos, dos santos de toda a história. E o autor aos Hebreus, ele deixa isso muito claro, este santo lembrete, quando ele diz que Moisés chegava no Sinai, mas a igreja agora, ela se achega à presença do Deus vivo. Vê que coisa linda, não é, irmãos? Ele diz aqui no capítulo 12 que quando Moisés chegava no monte, tinha uma visão da glória de Deus e ficava tremendo, cheio de temor e temor. Mas no verso 22, na nova aliança, este autor sagrado diz: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, glória a Deus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e também que não pode faltar a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Imagina, irmãos, todos estes juntos para adorar ao Deus vivo pelos séculos dos séculos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.